o mistério oculto de Deus revelado no Natal. E nos diz a palavra de Deus. Colossenses 1, 25 até o 27. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os tempos, desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça mais uma vez na oração. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é verdadeira e poderosa, e a Tua palavra nos revela nessa noite sobre o mistério que esteve oculto, que é revelado por ocasião do Natal. E trago cativo, em obediência a Jesus, em obediência à Tua palavra, todo o pensamento, a fim de que essa palavra encontre lugar nos nossos corações, a fim de que sejamos edificados com ela, e que essa palavra faça diferença na nossa vida. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O Natal é um momento quando o povo de Deus celebra o ápice do plano de Deus para revelar o mistério oculto. Olha isso. O Natal é um momento quando o povo de Deus compreende mais sobre essa revelação do mistério oculto. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos que estavam na cidade de Colossos, falando que Cristo é esse mistério oculto. Mas o que é o mistério? O mistério é algo que alguém tem posse dele e que esse alguém, sendo o Deus Todo-Poderoso, decide que um dia ele ia revelar. Então, o mistério era oculto aos homens, mas estava escondido em Deus. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando no verso 26, volta o 26 para mim, querido. O mistério que esteve oculto desde os tempos, desde todos os séculos. Então, quando você olha a eternidade passada, e é assim, olha bem para mim. A eternidade, o tempo da eternidade, ela não é medida numa linha horizontal, com começo, meio e fim. Não é assim que mede a eternidade. A eternidade, ela é medida como que numa esfera. Ela não tem começo e nem fim. Uma coisa maravilhosa da revelação bíblica é, quando o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, antes do Natal, que ele recebe a profecia. Então, o Senhor Deus mandando Isaías escrever sobre a profecia que um dia viria o nascimento de Cristo, um dos nomes dados a Cristo era Pai da
eternidade. Já viu isso? Então, ele é o Pai da eternidade. E o apóstolo Paulo dizendo que em todos os séculos anteriores, ele é esse mistério oculto. Em todas as gerações. E isso Deus quis, a seu tempo, revelar aos seus santos, aos seus homens, ao seu povo. Então, no Natal, nós temos essa celebração. Quando Deus decide revelar o que ele havia mandado os santos homens escreverem. Então, os homens de Deus escreveram aquilo que Deus relatou, aquilo que Deus mandou escrever. E é maravilhoso como que nós podemos fechar isso na história da Bíblia. O apóstolo São João, lá no Evangelho de João 1, versículo 14, ele nos diz o seguinte, João 1,14, olha isso. E o verbo se fez carne. O verbo é a palavra, é Cristo. Cristo, o verbo de Deus, o Logos de Deus, ele se fez carne, ele tornou-se em gente. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Olha isso. E vimos a sua glória. Quando é que João, que estava escrevendo isso aqui, viu a glória? O apóstolo João, ele viu a glória também quando Jesus revela-se a ele na grande transfiguração. Ele vê a glória do Pai. Mesmo porque Jesus, no seu ensino, ele dizia assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem teve o discernimento disso, que olhava para Jesus, via Deus. Então o que está acontecendo? O verbo que é Deus, que é Cristo, porque você sabe muito bem que existe a triunidade, amém? Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três têm a mesma qualidade, divinos. Então, para a gente entender, o Deus Pai é o Criador, o Deus Filho é o Salvador e o Deus Espírito Santo é o Consolador. Todos eles estão interligados e são a mesma pessoa. Mas agora, na plenitude dos tempos, Deus resolveu revelar esse mistério oculto. E ele quis fazer conhecido, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você sabe muito bem que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem via Jesus, quem estava com Jesus, e é assim até hoje, que compreende essa revelação, ele entra na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade. Quem é a verdade? É Cristo, ela liberta a gente. É maravilhoso isso. Então nós vamos explorar um pouquinho como é que esse mistério oculto de Deus foi revelado em Cristo e o que isso significa para nós no contexto do Natal. O mistério de Deus revelado no Natal. A Bíblia Sagrada diz, usando um outro homem de Deus chamado Amós, um profeta chamado Amós, no capítulo 3, versículo 7, o seguinte. Olha o que Deus mandou escrever. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então eu estou fazendo menção aqui ao profeta Isaías. Eu estou fazendo menção aqui ao profeta Amós. O nosso Deus, que é o Deus da eternidade, ele decidiu revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então ele revelou o segredo, mandou escrever aquilo que ia acontecer. Mas quando acontece, que é o nascimento de Cristo, aconteceu a revelação de fato do mistério. Porque antes eles receberam uma palavra, eles escreveram a palavra, eles acreditaram na palavra, mas eles não tinham visto o Cristo encarnado. E agora o Cristo, que é o mistério revelado no Natal, se apresenta. Sabe por quê? Porque todas as coisas que Deus faz, Ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso aí faz parte do amor de Deus. É muito amor revelar o plano dele para a gente, para os homens. Então, a encarnação de Jesus, como início da revelação do mistério. Irmãos, Deus se fez homem em Cristo, cumprindo a promessa desde o Gênesis. Naquele outro texto de Colossenses, nós vimos que pelos séculos antigos, séculos e séculos e séculos que se passaram. Então nessa linha, olha aqui para mim, nessa linha da eternidade, para trás séculos e séculos e séculos e séculos, até chegar em Adão e Eva. É lógico que Deus está muito antes de Adão e Eva. Ele está na eternidade passada, como está hoje e está na eternidade futura, porque a eternidade é assim. Aí um dia Jesus vem e fala assim, ali no Apocalipse ele fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele fala assim, eu sou o princípio e eu sou o fim. Olha que coisa. O Isaías, que eu pontuei, diz assim, ele é o Pai da eternidade. A palavra nos revela também que todas as coisas foram feitas por ele, por Cristo. E sem Cristo nada do que foi feito se fez. Olha que revelação maravilhosa. Então, meus irmãos, olha o Senhor. Veja, o homem e a mulher pecaram. Sabem disso, não? Lá no Éden, quando Deus dá um comando assim, ó, vocês não mexam na minha árvore, podem comer de todas que são minhas também, inclusive da árvore da vida, pode comer à vontade, mas na árvore do conhecimento não mexam, porque no dia em que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. E os abençoados vão lá e pegam bem da árvore que não podia, comeram, seus olhos foram abertos, eles foram infelizes numa negociação muito ruim com a serpente, quando eles entregam o governo, o domínio à serpente, que é Satanás, a antiga serpente. E agora o Senhor aparece no jardim e chama todo mundo para prestação de contas. O Senhor chama Adão e fala, onde estás? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi? Ao invés dele assumir e dizer assim, Senhor, eu comi mesmo, o Senhor me perdoe, era mais barato. Mas o que o abençoado faz? Joga a culpa na Eva. Só que Deus dá punição a ele. Agora, rapaz, você vai comer do suor do seu rosto, a terra é amaldiçoada por causa de você. Só que ele lançou a culpa para Eva. Aí o Senhor vai falar com Eva e diz assim,
aumentarei grandemente a tua dor de parto. Então só aumenta alguma coisa que existe. Amém ou não? Mas, nessa conversa com a Eva, e o homem caído, o homem em pecado, o Senhor Deus, ele diz algo que aponta para isso que nós estamos falando. Lá para o primeiro casal, Gênesis 3, versículo 15. Diz o Senhor: e porei inimizade entre ti e a mulher. Agora um juízo para a serpente. Olha, foi dado um juízo ao homem, foi dado um juízo à mulher, e foi dado um juízo à serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, o Senhor falando à serpente, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é isso aqui? Lá, quando o homem estava perdido, caído, já havia o primeiro casal, Deus estabelece que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Esse um aí de Gênesis 3,15, que é a semente da mulher, é Jesus. E você sabe muito bem que Jesus foi crucificado no Monte da Caveira, Salmo 68, 21. Já preguei sobre isso aqui. Havia lá em Jerusalém um monte, onde a pessoa que olhava de longe via a figura no monte como que uma cabeça, uma caveira humana. E foi sobre esse monte que eles crucificaram Jesus. E agora está se cumprindo a profecia. Então quem olhava para esse monte de longe, o que é que via? Quem olhava de longe via uma cruz fincada no crânio cabeludo do seu inimigo. Que inimigo? No crânio da serpente. Então, ferirás a cabeça e a serpente lhe ferirás o calcanhar. Ué, pastor, mas você não começou a falar que ele é um mistério oculto? É. Só que esse mistério oculto que foi revelado no Gênesis, assim, foi descrito no Gênesis, ele se apresenta à humanidade por ocasião do Natal. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que as promessas feitas desde o Gênesis, todas elas estão valendo. E eu preciso ir assim rapidamente agora, meu irmão, para o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que diz assim, ó, agora falando do menino Jesus, que é a revelação, olha isso. Porque um menino nos nasceu, então 700 anos antes de nascer, lembra da questão da eternidade, o profeta recebeu a visão, e escreveu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Filho de quem? Filho de Deus. E o principado, que é o governo, o poderio, está sobre os seus ombros. E chamará o seu nome, ó, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que eu te falei, príncipe da paz. A revelação de quem era esse. Lá no Gênesis pontuou que ele viria, amém? Vocês estão entendendo ou não? Lá em Amós pontuou que Deus revela os seus segredos. Em Isaías nós temos a revelação escrita do que aconteceria.
Mas, irmão, esse que viria recebe um nome maravilhoso, além de todos esses daqui. Em Mateus 1, 23, está escrito o seguinte. Mateus 1, versículo 23. Olha lá. Eis que a virgem conceberá. Lembra do Gênesis, da semente da mulher? Lembra disso? Agora, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E o João escreveu: o verbo se fez carne. Sabe o que está significando? É que o Deus Todo-Poderoso precisou entrar dentro do barro, porque o homem e a mulher foram feitos do pó da terra. O Deus tem que deixar sua glória e entrar dentro do barro e virar gente. E Jesus foi 100% homem, com dores, cansaço, com sede e tudo mais, mas também 100% Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. E a profecia era: esse é o Deus conosco, o Emanuel. Então aqui Deus estava revelando que veio habitar entre os homens. Irmãos, isso é algo maravilhoso. O mistério que ficou oculto por séculos começa a ser desvendado quando os pastores e magos contemplam o Salvador em Belém. Isso aqui foi de uma profundidade muito grande, de uma simplicidade muito grande também. Irmão, quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio aqui, ele não veio no poder e na glória humana. Ninguém abriu um palácio real para ele. Muito pelo contrário, diz a Bíblia Sagrada que não havia lugar para ele na estalagem. Todo lugar que eles batiam não tinha lugar. Pensa nos hotéis, nas pousadas, tudo lotado, não tem lugar. Até que alguém diz assim: hein, tem um estábulo ali, tem um curral ali. E ofereceram o curral. E o José, mais a Maria com aquelas dores de parto, recebem, aceitam, tá bom, melhor o curral do que na rua, e vão para o curral. Qual que é o sentido de ir para o curral, gente? Uma vez o João Batista, quando Jesus estava começando o ministério, ele estende a mão assim e diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque cordeiro nasce num curral. A irmã fez o desenho ali para nós. Cordeiro nasce no curral. Mas é o Cordeiro Santo de Deus. Então, irmão, numa simplicidade muito grande, numa humildade de um estábulo. Você sabia que para muita gente também até hoje não tem lugar na vida? Jesus está batendo no coração, está falando com a pessoa, está falando, não tem lugar para Jesus. Não tem lugar para Jesus, não tem tempo para Jesus, não quer nem saber das coisas de Jesus. E ainda tem agravantes nessa época que a gente está vivendo. Irmãos, nas coisas espirituais, que são puramente espirituais, isso aqui, sempre aquele inimigo, sempre a serpente, que é inimigo de Jesus e inimigo da igreja, ele inventa alguma coisa para tirar o sentido real. Qual que é o sentido real do Natal?
É a revelação do mistério oculto. O que o mundo sem Deus cria para roubar a cena? Cria um personagem, cria as histórias, e o verdadeiro sentido fica camuflado, irmão. Aonde que tem uma figura de um Papai Noel na história da Bíblia? Não existe. Mas no outro marco tão importante da história, quando Jesus paga a conta por nós, dos nossos pecados, aonde que entra um coelho da Páscoa? Pelo amor de Deus, é para desfocar. Mas Deus está nos revelando o verdadeiro sentido das coisas. Meus irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, está escrito o seguinte: olha isso, acompanhe comigo. Que, sendo em forma de Deus, está falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele se esvaziou. Pode passar. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, mas ele toma a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O Deus virou gente. Pode passar. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pode passar. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pode passar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a revelação. É Ele que se apresenta. Ele se apresentou, irmão. É verdade isso aqui. Mas você olha assim e fala: mas pastor, essas coisas estão escritas lá na Bíblia, só que a história andou. E nós estamos agora entrando em 2025. Mas lembra que Ele é o dono da eternidade? Você nasceu de 100 anos para cá, nessa era. E essa revelação da palavra que está escrita, sempre está escrita, ela é para você. Para que você saiba que nessa geração que você nasceu, você tem que saber que Jesus, o mistério oculto, se revelou. Ele se revelou para você e se revela a nós a cada dia. Agora, ele se humilhou, ele deixou a sua glória, a sua majestade, a sua divindade, o seu poderio, e veio aqui como gente. Muito simples. Quando Deus escolheu aquele casal, o José mais a Maria, essa gente era gente de Deus. Gente consagrada. Ela era noiva, segundo a Bíblia, era noiva do José. O José, quando recebe essa notícia aí, ela vai e fala para ele: seu José, aconteceu um negócio lá, rapaz. Imagina a conversa do casal de noivos, né? Veio um anjo lá, falou comigo, e ia acontecer, que ia vir uma unção sobre mim, e que eu ia ficar grávida, e eu aceitei esse negócio, e eu falei que cumpra em mim segundo a tua vontade.
Agora o José, quando escuta essa história, o José, irmão, ele quis sair fora. Também não era para menos, né? Porque se chegar uma irmã que é noiva na igreja, né? Falar assim, pastor, eu fiquei grávida do Espírito Santo. Aí eu pergunto, irmã, onde que você andou, hein? Eu ia duvidar da irmã. Mas o José, naquela noite, foi visitada pelo anjo de Deus. E o anjo falou com ele assim, na visão: José, fique tranquilo. O que está gerado nela é do Espírito Santo. O José, obediente, é um homem de Deus, teve experiência com o anjo de Deus, igualmente a Maria, que teve experiência com o anjo de Deus, ficou de boa, aceitou, aguardou, e diz o texto, até que nascesse o bebê. E interessante, é maravilhoso saber, nessa história toda, que Jesus Cristo foi o primogênito de Maria. Só que de Deus ele é o unigênito, e de Maria o primogênito, está escrito lá. É maravilhoso saber isso, irmão. Olha o valor que Deus dá à família. Ele escolheu uma família simples, mas uma família de Deus. Esse José, é que não dá para fazer um sermão sobre o José. Você espera mais um pouquinho, tá, irmão? Mas esse José aqui, não pôde, ele casou com a Maria, não teve negócio de lua de mel, não pôde escolher o nome do menino, que já veio com o nome pronto, amém ou não? E ele tinha que sair correndo, para não ser morto, o menino ser morto, mas um homem puramente obediente, mas com um grande privilégio, de pegar os seus valores, ele era da tribo de Judá, os valores de Deus que estavam nele e educar Jesus. Já pensou que privilégio, irmão? Ter dentro de casa Deus conosco? Aí a história passa, né? E vai falar ali, quando Jesus tinha 12 anos, né? O pai e a mãe procuraram Jesus no templo, e Jesus estava há 3 dias dando aula para os doutores. Quem tinha discernimento ficava perto de Jesus. É assim hoje. Quem tiver discernimento vai ficar perto de Jesus. Se você quiser ficar perto de Jesus, você pode ficar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É maravilhoso saber isso. Aí, o que acontece? José, juntamente com a Maria, eles têm um menino, ela tem um menino, e lá no pasto, os pastores cuidando das ovelhas, de repente aparece o anjo e fala assim, faz uma saudação a eles e fala assim: eu trago a vocês novas de grande alegria, que será para todo o povo. Olha que coisa, irmão. Desce o anjo e começa a conversar com eles. Olha o ministério dos anjos. Novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E de repente, para somar com esses anjos, vem assim no céu um grande coral, mas muito anjo, imagina assim, tudo escuro, e de repente aquele coral de anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. A quem Deus estava se revelando? De novo, com muita simplicidade, aos pastores. Enquanto isso, o que estava acontecendo? Lá do Oriente, Deus revelou também para eles, os 3 reis magos, chamados assim, para que seguissem a estrela, e eles vêm seguindo essa estrela. Enquanto isso está acontecendo todo o acontecimento do nascimento de Cristo.
eles passam por Jerusalém, eles procuram lá na autoridade. Eu queria saber sobre o nascimento de Cristo, eu quero saber. Aí ninguém sabia informar direito isso. Aí a autoridade fala assim, ó, vão, e quando vocês encontrarem o menino, venham me avisar, para que eu adore também. Mentira. Era o espírito de Satanás querendo matar o menino. E aí o que aconteceu? Eles seguiram a estrela para sobre aquele local que eles estavam. A festa foi maravilhosa, porque chegaram os pastores do campo, chegaram esses 3 que oferecem ao rei ouro, incenso e mirra. Lembram disso? Quando o rei visitava rei, o presente de rei é presente caro, é presente bom. Reis do Oriente visitando o Rei dos Reis. Ouro, incenso e mirra. Irmãos, isso tudo foi maravilhoso demais. Foi tremendo demais. Aí você fala assim, pastor, mas o que isso aqui tem a ver com a gente? Se aquele povo lá era um povo judeu, era dos judeus. Aí eu vou te mostrar na Bíblia agora, o que tem a ver com você. Lá em Efésios, capítulo 3, Efésios 13, versículo 6, passa para mim, irmão, fazendo favor. Olha isso. A saber que os gentios, quem que são gentios? Um povo que não é o povo judeu. Ao povo judeu, Jesus se manifestou e nasceu lá. Tanto é que Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram. Mas aos outros que quiseram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, veja isso. A saber que aos gentios, somos nós, são co-herdeiros. Co-herdeiros. Gente que vai herdar também. E de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. É isso que tem a ver com você, gente. Irmãos, esse aqui é o propósito da revelação. Nós aqui comemoramos o Natal, o verdadeiro sentido do Natal, que é a revelação do mistério oculto, e nós somos co-herdeiros. Lá em Isaías 9:2 está escrito: passa para nós, fazendo um favor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aí vem Jesus na pregação e fala assim: eu sou a luz do mundo. Já viram isso? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então significa dizer o quê? Que a revelação do mistério é para trazer luz nas trevas. É mais ou menos assim: haja luz. É quando a luz do Evangelho entra dentro de você. E aquelas trevas, aquelas coisas ocultas, aquelas coisas turvas começam a sair da sua vida e você começa a ver claramente as coisas de Deus. Tem um tanto de gente que anda nas trevas, mas Jesus veio para trazer a luz. Ele é a luz do mundo. Quem andava nas trevas viu uma grande luz. Qual que é o propósito disso então? É trazer esperança e glória. Lá em Colossenses 1:27 está escrito:
Passa para nós, irmão. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Lembra da questão do mistério oculto? Estou te falando? Riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Você. Ele quis revelar essa grandeza para você, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então tem jeito de qualquer pessoa da terra ter a luz de Cristo na sua vida. Basta dizer: Senhor, entra em mim, retira essas trevas de mim, dá-me uma nova visão, clareia o meu caminho, Senhor. Então o Natal de Jesus, ele nos lembra que Deus iniciou a sua obra da redenção, culminando lá na cruz. Culminou na cruz e na ressurreição. Irmão, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, e nem túmulo ele tinha, viu, irmão? Era túmulo emprestado. Mas para que túmulo, né, irmão? Era só uma passagem, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque no Natal a gente vê a figura, né? Tão bonito. Mas Jesus cresceu, irmão. Se fez homem, habitou entre nós. Jesus foi para a cruz, irmão. Passou pela cruz, viu? Não está lá. O José de Arimateia mais o Nicodemos, eles pediram o corpo, a autoridade, o corpo de Jesus, prepararam o corpo de Jesus, sepultaram o corpo de Jesus, e ao terceiro dia o Espírito Santo o ressuscitou. A cruz que ficou fincada na cabeça do inimigo ficou vazia, está vazia até hoje. E o túmulo está vazio até hoje. Se você quiser ir lá em Jerusalém e visitar, está vazio, está escrito lá do túmulo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Se você quiser ir lá, pode ir lá, que está assim. Milhões e milhões de pessoas vão lá todos os anos ver. Então o mistério do Natal, ele é a revelação. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não é primogênito não, tá, irmão? Primogênito é da Maria, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o mistério revelado na plenitude dos tempos foi algo lindo e maravilhoso, e é. Eu gostaria que você colocasse assim no seu coração. Quando chegar de novo a época do Natal, entenda: Natal é a revelação do mistério. O mistério é Cristo. Cristo já veio. O mistério de Deus revelado no Natal foi oculto por séculos e séculos. E foi revelado numa manjedoura lá em Belém. O propósito da revelação do Natal nos lembra que Deus nos ama demais, que nos ama tanto, que Ele veio para salvar o pecador perdido como eu e você. O mistério do Natal, na aplicação prática para a nossa vida, nós precisamos reconhecer que tudo isso é verdade
e precisamos falar para as outras pessoas, contar para as outras pessoas. Você está ouvindo essa mensagem hoje? Aqui, Deus te mandou aqui. Você está recebendo a revelação do mistério de Deus em sua vida. Agora você não está mais inocente. O Filho de Deus já foi entregue por você. E o que você acha de você alinhar a sua vida nisso? E falar assim: Jesus, agora quem vai entregar a minha vida para o Senhor sou eu. Jesus, agora eu estou entendendo que o Senhor veio aqui por minha causa. Eu estou entendendo que o Senhor vai retirar as minhas trevas e vai me colocar na tua luz. Senhor, eu te aceito, eu creio nessas coisas. Querido, se você nunca fez isso, você precisa fazer. Se você entregar a sua vida a Cristo de verdade, crer nele, você será salvo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Mas agora o Espírito Santo revela para que você o conheça. Ele veio para os seus não quiseram. Seu próprio povo não quis. Mas abriu-se o leque para quem não é judeu, é você. E você pode pegar a oportunidade assim e falar: eu quero. Porque quem acreditar, quem crer, um dia vai estar com Ele, pessoalmente com Ele. Eu quero ir para o encerramento dessa mensagem dizendo o seguinte: deixa Jesus nascer no seu coração. O mistério oculto foi revelado. Essa palavra te salva, mas essa palavra te condena. Se você falar: Jesus, entra em mim, Ele vai entrar pelo Espírito Santo. Se você disser: isso aí é besteira, é mais o papo do pastor, quem vai te julgar é a própria palavra dele. Então não seja bobo não, é a sua hora mesmo. Nós viemos aqui, nós estamos na presença de Jesus, Ele está aqui, simplesmente dizendo assim: eu quero entrar em você, eu quero mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Então, se você quiser, se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer uma oração comigo e a convidar Jesus a entrar dentro de você, a trazer essa luz que você precisa nesse momento. Curva sua cabeça na oração. Querido Senhor Jesus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor cumpriu toda a palavra profetizada desde o Gênesis, revelada pelos salmos, pelos profetas maiores e menores, e que se cumpriu na plenitude dos tempos. E nós acreditamos nessas verdades. Senhor, Tu sabes muito bem sobre cada um de nós que estamos aqui e outros que estão me acompanhando através de uma transmissão da rede social. Meu Deus, se existe alguma pessoa que está compreendendo, está dizendo: eu quero essa luz para retirar todas as trevas, eu quero pedir ao Senhor, trabalhe no coração agora
Essa pessoa está dizendo: entra em mim, Senhor. Entra então, Espírito Santo, para fazer morada, para dar uma direção, um novo rumo. E que, de fato, nesse Natal, Cristo nasça dentro de cada pessoa que está dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Senhor, perdoe os nossos pecados, limpa os nossos corações. Escreva, Senhor, o nome desse que está dizendo que quer Jesus no livro da vida. Escreva o nome no livro da vida, porque nunca mais será apagado. E essa pessoa entrará na eternidade para estar com o Senhor para sempre. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. E se existe alguém aqui, ó Deus, que está endurecido no coração, eu quero lhe pedir que nessa noite, antes que ele durma, que ele possa, lá no seu travesseiro, dizer: Jesus, eu te aceito. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E faça, Senhor, a tua obra maravilhosa nessas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu hoje. Em nome de Jesus.